A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, que Deus venha dar vitória. Meus irmãos, hoje eu peço que vocês abram sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Aqui a partir do versículo 1, capítulo 12, versículo 1 em diante. E falaram a Miriam e a Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ali tinha um certo preconceito contra Zípora, porque Zípora, ela era midianita, Etiópia, e chamava ela de cuxita. Tipo uma discriminação, né? E ali começaram a criticar Moisés por essa decisão. A Bíblia diz que foi porque ele casou com ela. Mas, meus irmãos, e no versículo 2 diz assim, que eles começaram a criticar. Por que que Deus só fala com Moisés? Por que que Deus não fala com a gente? Por que que Deus não fala com a gente? Por que que com Moisés Deus fala direto? O que que Moisés tem melhor do que a gente? Para a gente vir entender, voltar um pouco, meus irmãos, Moisés, ele vivia no luxo. Moisés, ele tinha tudo. Ouro. Moisés, ele tinha conforto. Moisés, ele tinha uma vida onde ninguém podia reclamar. Onde ele tinha muitos servos à disposição dele. Só que Moisés largou tudo, porque Deus já tinha entrado no coração de Moisés. Primeiro que Moisés foi para o Egito pelo um propósito do Senhor. E ali, Moisés largou tudo. E ali o Senhor chamou a Moisés. Na sarça ardente, para livrar o povo da escravidão do Egito, da opressão do Egito. Porque Miriam queria ter com Deus a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus. Muitos hoje querem assim. Olhe para o seu irmão na igreja, olhe para o outro seu irmão e fala, por que que Deus usa aquele irmão daquele jeito? Por que que Deus não me usa assim? Mas não querem passar o processo. Não querem passar o processo. Não querem passar pela luta. Moisés, ele passou por muita luta. Moisés abandonou tudo para ouvir a voz do Senhor. Ele passou por uma situação tão difícil, por perseguição. E ali, meus irmãos, Miriam começou a criticar. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Só que Moisés, ele era um homem manso. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três saiam da congregação, e saíram os três. Quer dizer, ela começou a criticar Moisés nas escondidas ali. Só que ninguém se esconde do olhar do Senhor. Quando os irmãos se levantam contra a sua vida, meus irmãos, tome muito cuidado, porque você não conhece a intimidade que o seu irmão tem com Deus.
Começaram a criticar Moisés por causa da midianita, Zíbora, da esposa de Moisés. Porque Moisés também, ele era um homem que ele estava sobrecarregado. Porque ele não estava cuidando de 1.000 pessoas, ele não estava cuidando de 10.000 pessoas, ele estava cuidando de quase 3 milhões de pessoas, tudo em cima dele. E o pai de Zíbora chamou Moisés. O fardo está muito pesado só para ti. Começa a dividir. Começa a levantar alguns líderes para administrar, te ajudar com as pessoas. Porque uma coisa a gente entende, meus irmãos. Trabalhar com pessoas não é fácil. Trabalhar com ser humano não é fácil. Porque cada um pensa de uma forma diferente. Cada um age de uma forma diferente. Uma coisa que você diz que está certo, o outro diz que está errado. Uma coisa que você já tem uma visão mais na frente, a outra já tem uma visão mais fechada. Um tem uma visão de águia, a outro tem uma visão de galinha. Então Moisés ali, ele estava sobrecarregado. E o pai de Zíbora falou: Moisés, divide esse fardo. Levanta alguns líderes para te ajudar. Mas Miriam se levantou contra Moisés, por inveja. Hoje, não só na igreja, mas na família, com os amigos, nos seus vizinhos, a inveja tem tomado de conta de muitos corações. Se Deus te usa, o irmão te critica. Se você prega bem, o irmão te critica. Se você louva bem, o irmão te critica. Se você é levantado a líder, o irmão te critica. Se você é levantado a diaconisa, o irmão te critica. Se você é levantado a pastor, o irmão te critica, diz que você não é capaz, porque quem capacita, quem escolhe é o Senhor. Quem levanta é Deus. Porque não adianta você querer criticar, porque além de ser perigoso, quem está levantando é Deus. Quem está preparando o varão, a varoa é Deus. Porque Deus, ele tem um plano na minha vida e na sua vida de forma diferente. E Miriam queria ter a intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas Miriam não passou o processo. Miriam não foi escolhida para passar o processo que Moisés passou. O chamado de Moisés era para libertar o povo da escravidão do Egito. O chamado de Miriam era outro. O chamado de Arão era outro. Arão foi levantado para ser levita. Só que muitos estão assim hoje. Não, meus irmãos, não se levanta contra a vida do seu irmão, contra o chamado do seu irmão. Entenda uma coisa, a igreja é diferente do mundo. Porque Deus é quem Ele escolhe. Deus é quem Ele levanta. A obra é do Senhor, o chamado é do Senhor, tudo pertence a Deus. Não bata de frente com seu irmão, porque você não está batendo de frente com seu irmão, você está batendo de frente com Deus. Você está batendo de frente com o propósito do Senhor na vida do seu irmão. Muitos hoje estão tomando peia, muitos hoje estão passando por luta, muitos hoje estão pegando peia, estão passando por necessidade, estão passando por dificuldade. Por quê? Porque ficam se metendo, atrapalhando a obra do Senhor na vida do irmão. Começa a pedir: Senhor, tira a inveja do meu coração. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, quer dizer, o Senhor chegou, desceu numa nuvem, e ali falou com Miriam e Arão. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e a Miriam, e os dois vieram à frente e disse: ouve as minhas palavras. Quanto entre vós há um profeta do Senhor, e a ele eu me revelo em visões, em sonhos, e falo com eles. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e com ele falo a face claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. O Senhor, ele não vai falar com todo mundo igual, porque o coração é diferente um do outro. Tem profeta, tem servo do Senhor, que o Senhor vai falar através de outro profeta, que o Senhor vai falar através de um sonho, que o Senhor vai falar através de um louvor, que o Senhor vai falar através de uma ministração. Mas aquele que tem a intimidade, aquele que busca a Deus, que tem que se quebranta, que jejua, que busca verdadeiramente, que deixa as coisas do mundo, deixa as coisas da carne e vive mais o Espírito, buscando mais a presença do Senhor. O Senhor, ele fala claramente, face a face. E ali que se levantaram contra Moisés. Só que Deus vê, ninguém se esconde da presença do Senhor. Podem armar contra você, podem falar mal de você, pode planejar panelinhas contra você, mas o Senhor, ele vê. Podem se cavar no mais profundo buraco, mas o Senhor, ele vê onde você está e o que você está fazendo. E não só isso, o Senhor sabe o seu coração e sonda a sua mente. Miriam tentou se levantou contra a vida de Moisés, mas pagou um alto preço. Porque, meus irmãos, é muito perigoso mexer com um dos ungidos do Senhor. Aquele que o Senhor levantou, aquele que o Senhor quer levantar, aquele que o Senhor está preparando, aquele que o Senhor está forjando caráter. Porque aquele irmão que malmente sabe falar direito, sobe no púlpito para pregar. Entendam uma coisa, o Senhor, ele está preparando. O Senhor, ele está renovando. O Senhor está forjando o caráter dele. O Senhor está ensinando ele. Aí você se levanta porque você se acha melhor do que aquele irmãozinho. Mas entenda uma coisa. Você não conhece a intimidade daquele irmão com Deus. Eu ainda não vi de Gênesis Apocalipse um se levantar para querer atrapalhar os planos de Deus para ficar de pé. Todos desceram à sepultura. Todos foram destruídos. Não é brincadeira. Pare de falar da vida do seu irmão. Pare de apontar o erro do seu irmão. Tira primeiro a trava dos seus olhos para poder colocar nos olhos do seu irmão. Todos passam por luta. O Senhor, ele não veio chamar os capacitados, não. O Senhor, ele não veio chamar aqueles que o mundo adora, que o mundo são bajulados, não. O Senhor veio buscar aqueles que o mundo rejeita, aqueles que não sabem falar direito, aqueles que não sabem pregar direito, aqueles que não sabem ler direito, aqueles que não sabem louvar direito, porque quem capacita, quem fortalece é Deus. Quem conhece o coração dele é Deus.
E aquela pessoa que você está ignorando tem um coração maior do que o seu. Um coração mais aquebrantado, que quando se ajoelha na presença do Pai, ele chega, as lágrimas descem, o coração se aquebranta. Porque muitos corações têm que usar o livro, o capítulo, o versículo aqui de Jeremias 23, 29. A palavra que esmiuça a penha. Muitos têm que pegar uma palavra para poder começar a quebrantar o coração. Mas tem um irmão que já tem o coração derretido, tem um irmão que já tem o coração quebrantado, e é desse que Deus se agrada. Tome muito cuidado quando você for querer apontar o seu irmão. Entenda uma coisa, meus irmãos. Todos têm um passado. Todos têm um passado. Se a gente começar a olhar para o irmão pelo passado, o Senhor, ele veio buscar só os errados. O Senhor veio buscar só os que o mundo rejeita. Porque o Senhor, ele salva, o Senhor, ele liberta, o Senhor, ele cura, o Senhor, ele transforma, o Senhor, ele restaura. Jesus, quando ele veio à terra, ele só pregava para aquele que o mundo estava rejeitando. Os leprosos, as meretrizes, os rejeitados. Vê se o Senhor entrou e curou algum fariseu. Um daqueles que se achavam melhores que os outros, andavam bem arrumados, cheiroso, mantos finos. Não. O Senhor, ele se assentava com aqueles que o mundo rejeitava. E a cada um dos seus apóstolos, cada um é de uma forma diferente. Pedro era tosco, Tomé duvidava de tudo, Judas era traidor, João já era mais íntimo de Deus, de Jesus. Então cada um tinha uma forma diferente. Vê se tinha algum fariseu andando com Jesus. Vê se tinha algum bem arrumado andando com Jesus. Então o Senhor falou com vocês, Miriam, Arão. Eu falo por enigmas. E Jesus, ele repete essa mesma frase no Novo Testamento. Com os apóstolos dele, ele falava abertamente, mas com o povo ele falava por parábola. E aqui, o Senhor diz a Miriam e a Arão: com vocês eu falo de uma forma diferente, com vocês eu falo por enigma, por vocês eu falo com parábola, com vocês eu falo de uma forma diferente, mas com o meu servo, que eu tenho uma intimidade com o meu servo tem uma intimidade comigo, porque o meu servo, ele me busca. Quando eu chamei, ele não olhou para trás, ele fez tudo o que eu lhe ordenei. Ele abandonou todo o conforto dele, abandonou a vida dele para me servir. Ele abandonou tudo aquilo que para muitos é agradável. Ele abandonou o luxo, ele abandonou o ouro, ele abandonou a riqueza, ele abandonou o conforto para me servir. E vocês querem que eu fale com ele de uma forma diferente? Não, com ele eu falo a face, porque ele tem intimidade comigo e eu tenho intimidade com ele, ele é meu filho, eu escolhi. Eu investi muito na vida do meu filho, desde a perseguição, quando botaram um decreto que ia matar todos os recém-nascidos que fosse homem. E tudo ali estava no meu controle. Eu preparei ele há 40 anos. E olha que ele... E assim, a ira do Senhor contra ele se excedeu e foi-se.
E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Aí você me pergunta, por que só Miriam sofreu as consequências? A mão do Senhor desceu sobre a vida de Miriam, porque quem começou a criticar, nos termos de hoje, quem começou a panelinha foi Miriam. A inveja estava no coração de Miriam. Porque Miriam, ela não estava criticando só a mulher de Moisés, a Zíbora. Chamava de cuxita, que era uma forma de preconceito. Era a inveja que estava no coração de Miriam, porque ela queria o que o Moisés tinha. Muitos hoje olham para você e você olha, Senhor, mas eu não tenho nada. Por que essa pessoa tem tanta inveja de mim? Por que essa pessoa, eu estou passando por tanta luta, por que essa pessoa tem inveja de mim se eu não tenho nada? Às vezes eu não tenho nem o que comer dentro da geladeira. É porque a presença do Espírito Santo sobre a sua vida incomoda muita gente. E uma coisa eu vou te dizer, quando você começar a fazer a obra do Senhor, aqueles que se levantar, começar a tacar pedra, e você começa a juntar as pedras, começa a juntar as pedras, e comece a fazer a sua escada com essas pedras, subindo degrau por degrau. Cada pedrada que você recebe, recolha e comece a fazer um degrau. Você não entendeu? Quando te tacarem pedra, te acusarem, pega tudo isso daí e comece a levantar o seu degrau, sua escada. Que cada luta que você passar, você está entrando na intimidade com o Senhor. Você está sendo aperfeiçoado. E ali, meus irmãos, Miriam, assim que o Senhor se afastou da presença dele, Miriam ficou leprosa. Começou a sair ferida no corpo de Miriam. Arão, quando olhou aquilo ali, se assustou. Arão não foi, mas ele foi repreendido pelo Senhor. Quem escolheu Moisés foi eu. E ali, meus irmãos, aquele povo, quando olhou, Miriam, toda leprosa, Miriam, toda coberta de ferida. Porque, meus irmãos, quando a pessoa era leprosa, cheia de curuba, cheia de ferida pelo corpo, eles eram expulsos, era colocado num local diferente, fora do convívio. Eles não ficavam no meio, eles eram separados à distância, ou ficavam numa caverna lá, até ser curado. Mas é por isso que eu sempre toco nesse assunto. Tome muito cuidado com aquele que você aponta, porque você não sabe a intimidade dele com Deus. E aquele povo ficou olhando. E o Senhor, ele trabalha de uma forma perfeita. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele desceu sobre a vida de Miriam feridas, porque se levantou contra a vida dele. O que aquele povo todo olhou? Aquelas milhares de pessoas. Se o Senhor fez isso com a irmã de Moisés, que é sangue do seu sangue, porque ela se levantou contra ele, falou da vida dele, falou mal da esposa dele. Imagine a gente. E creio eu sim que começaram a respeitar mais Moisés. Opa, peraí.
Se a gente levantar pelo menos uma palavra sobre a vida de Moisés, Deus vai descer a mão sobre a nossa vida. E se na vida da irmã de Moisés aconteceu isso, imagine na nossa. E olha que Miriam foi usada para salvar a vida de Moisés. Quando teve um decreto. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E ali, meus irmãos, Moisés, quando ele olhou a irmã dele daquela situação, até então Moisés ele não sabia do que estava acontecendo. Mas Deus depois falou a Moisés. E Arão falou: Moisés, perdoa-me, Moisés, me perdoa. Mas ora para Deus pela cura de Miriam, pela cura da nossa irmã. Ela foi falha, ela foi fraca. E Moisés, ele não se vingou. Ele poderia ter dito: não, falaram mal de mim, minha própria família se levantou contra a minha vida. Sabe a luta que eu estou passando? Eram os primeiros que eram para me ajudar, são os primeiros a me atacar? Não. Moisés, ele tinha um coração tão grande, que Moisés pegou e clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspirá em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhesse Miriam. O Senhor, ele ouviu a oração o clamor de Moisés. Porque o Senhor, ele sabe o coração. Ele conhece o coração. E Moisés, depois de saber de tudo, falou: Senhor, rogo-te, cura minha irmã, Senhor. Ela errou, ela foi falha. Senhor, entra com a cura. E o Senhor: não, Moisés, eu vou curar. Mas deixa ela 7 dias fora do arraial. Deixa ela passar por uma luta primeiro lá fora, sozinha, com as feridas sobre o corpo dela, até ela aprender que com você ninguém se mexe. Com aquele que eu escolhi, ninguém se levanta. Com aquele que eu escolhi, ninguém aponta o dedo. Porque quem eu levanto para fazer a minha obra. Ela vai ficar 7 dias lá fora, Moisés. 7 dias lá fora. Depois de 7 dias, ela vai passar por essa experiência, que mais na frente ela vai aprender que com você ela não pode mexer. E não só ela, todos que se levantarem contra a sua vida, falarem mal de você. Não estão falando mal de você, estão falando mal de mim, porque quem escolheu você foi eu, quem preparou você foi eu. Ela vai aprender a passar 7 dias solitária, 7 dias com ferida, 7 dias ninguém cuidando dela, 7 dias só.
E creio eu sim que quando Arão viu aquilo ali, a irmã dele, ele ficou com tanto medo, só que Arão, ele apenas ouviu a irmã dele. Porque quem começou tudo a criticar, a vir para cima de Moisés foi Miriam. Porque, meus irmãos, até hoje, a ingratidão tem tomado de conta de muitos corações hoje. Aquele povo, eles eram muito ingratos. Depois de toda a maravilha, de toda a obra que o Senhor fez, eles eram ingratos. Por que que entrou só 2 na terra prometida, Josué e Caleb? E mais de 3 milhões não entraram? Por causa de um pecado, a ingratidão a Deus. E o Senhor clamou, mas Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E Miriam ficou isolada 7 dias lá fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida. Mas o Senhor deixou ela lá sofrer 7 dias. 7 dias. Para ela aprender. Às vezes a gente passa por luta, é o Senhor nos dando. É o Senhor nos mostrando que a gente não deve estar falando mal daquele que Ele escolheu, daquele que Ele ungiu. O Senhor, Ele nos chamou para fazer a obra, não para atacar os irmãos. Arranca a inveja de Miriam. Miriam começou a atacar Moisés por inveja. Porque Moisés tinha uma intimidade com Deus e ela não tinha. E ela queria que Deus falasse com ela que nem fala com Moisés. Você quer ter intimidade com Deus? Pague o preço. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer se aproximar mais de Deus? Você quer falar de uma forma diferente? Quer que Deus fale de uma forma diferente com você? Comece a buscar, comece a descer, comece a jejuar, comece a orar, a buscar mais. E ali Miriam, depois de 7 dias, Miriam voltou. E partiram de Azerote e acamparam no deserto. Só continuaram a viagem depois que Miriam voltou. E quando ela voltou curada. E creio eu sim que ela chegou, se ajoelhou perante aos pés de Moisés, pediu perdão, que nunca mais ia fazer isso, porque ela sabia, ela aprendeu que aquele que Deus levanta, ninguém mexe. Porque o Senhor mesmo fala: ai daqueles que se levanta contra um dos meus ungidos. E a Bíblia ainda diz assim: agindo eu, quem impedirá? Salmo 46 diz assim: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo.